Pai, hoje eu venho te pedir por aqueles que já se sentiram excluídos, por aqueles que foram deixados de lado, por aqueles que cresceram com a sensação de não pertencer. Senhor, assim como José foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido, afastado da sua casa, do seu lugar, há muitas pessoas que também foram afastadas emocionalmente, silenciadas, tornaram-nas invisíveis dentro do próprio sistema familiar. E essa dor, Pai, não é pequena. A rejeição cria feridas profundas, cria dúvidas sobre o próprio valor, cria a sensação de ser diferente demais ou insuficiente. Pai, hoje nós trazemos à luz essas feridas. Se alguém aqui foi rejeitado na infância, se foi comparado, se foi o diferente, se foi o bode expiatório da família, se carregou culpas que não eram suas, nós entregamos tudo diante de Ti. Senhor, cura a memória emocional dessas pessoas, cura a criança interior que tentou ser perfeita para ser aceita, cura o adolescente que foi incompreendido, cura o adulto que ainda sente que precisa provar o seu valor. Pai, a história de José ensina que aquilo que parece rejeição hoje pode fazer parte de um plano maior. Mas enquanto esse plano se revela, essa dor, ela é real. Então hoje nós não negamos a dor, nós a reconhecemos. Reconhecemos as exclusões, reconhecemos os silêncios, reconhecemos os que foram tirados do lugar. E também reconhecemos aqueles que vieram antes e foram excluídos. Talvez na linhagem dessa pessoa houve alguém que foi rejeitado. Talvez houve um filho que não foi reconhecido. Talvez houve alguém que foi esquecido, desonrado, apagado da história. Senhor, segundo a lei do pertencimento, todos têm um direito ao lugar, ao seu lugar. Então hoje nós dizemos aos que foram rejeitados no sistema, todos estão sendo vistos agora. Eu vejo os excluídos, vejo os esquecidos, eu vejo os que sofreram injustiça, eu vejo os que foram julgados e afastados. E ao ver, eu honro. Pai, ensina essas pessoas a honrarem as suas próprias origens, sem repetir as dores. Se alguém aqui carrega essa sensação constante de não pertencer a lugar nenhum, nem na família, nem nos relacionamentos, nem no trabalho, traz agora essa sensação de pertencimento interior. E esse pertencimento começa com o aceitar o próprio lugar. Senhor, muitas vezes aquele que é rejeitado se torna o portador da cura. Mas antes de curar os outros, precisa ser reintegrado e se curar. Então hoje nós pedimos por essa reintegração. Reintegração no coração, reintegração no sistema, reintegração na própria identidade. E se essa pessoa foi excluída por ser diferente, que ela reconheça que a sua diferença é como um dom. Se for rejeitada por brilhar demais, que ela não diminua a sua luz para caber no mundo pequeno dos outros. Se foi afastada por dizer verdades, que ela não cale a sua voz, que ela continue a abrir a sua boca. Restaura, Pai, a dignidade. Que ninguém aqui viva tentando compensar a rejeição com excesso de desempenho, que ninguém viva buscando aprovação compulsivamente, que ninguém se sabote para confirmar a crença de que não merece. Senhor, quebra esses ciclos de autoexclusão, porque às vezes, depois de ter sido rejeitado, ela começa a se rejeitar também. Afasta-se antes que os outros se afastem. Desiste antes que a abandonem.
feche o coração antes que a machuque. Pai, cura esse mecanismo. Que haja coragem para permanecer, coragem para se mostrar, coragem para ocupar o seu espaço. Assim como José foi honrado na sua história e se tornou um instrumento de salvação, que cada pessoa aqui também encontre sentido na sua trajetória. Que a rejeição não seja o fim da história e que seja parte da sua construção. Que o pertencimento venha florescer e seja restaurado agora. Traz essa reconciliação e que essa pessoa possa dizer: eu aceito a minha história, eu aceito a minha família como ela é, eu tomo a vida que veio deles, que veio através deles, e ao mesmo tempo eu sigo o meu próprio caminho. Senhor, reintegra os excluídos no coração dessa pessoa. Se houve aborto nessa linhagem, que esse aborto seja reconhecido. Se houve alguém que foi expulso da família, que ele seja lembrado com respeito. Se houve vergonha, que seja transformada em consciência. Porque quando todos têm lugar, o amor volta a fluir. Pai, que o amor volte a fluir, que as relações se tornem mais leves, que as comparações sejam dissolvidas, que os conflitos entre os irmãos se cessem, que as rivalidades cheguem ao fim. Ensina que cada um tem o seu lugar único. José não precisava ser igual aos seus irmãos, ele precisava ser ele mesmo. A cada pessoa aqui que aprenda a ocupar o próprio lugar com humildade e firmeza, nem acima e nem abaixo, no próprio lugar. Senhor, quebra essas crenças de rejeição. Rejeição não é identidade, é experiência. Que essa pessoa pare de se definir como a rejeitada, como a excluída, como a diferente, como a problemática. Que passe a se reconhecer como filha amada, escolhida, com propósito. Traz, Pai, essa segurança interna. Que não dependam mais da validação constante, que não mendiguem amor e que não se diminuam para caber. E que se alguém vive com medo constante de abandono, que ela receba agora esse preenchimento desse buraco, desse vazio que existe dentro dela. Senhor, restaura a vida de cada um. E que esta pessoa não projete as suas dores nos outros. Que ela não trate seus amigos, companheiros como se fossem seus irmãos que a rejeitaram. Traz consciência, Pai. Ajuda essa pessoa a olhar para a própria história com novos olhos. Talvez o que parecia apenas traição tenha sido preparação. Talvez o que parecia apenas exclusão tenha sido redirecionamento. Mas que isso não seja usado para minimizar a dor, e sim para dar sentido. Transforma essa dor com maturidade, Pai. Transforma essa exclusão em sabedoria. Transforma essa rejeição em compaixão. E que todos aqueles que foram rejeitados se tornem pessoas que incluam. Que aqueles que foram excluídos criem ambientes de pertencimento. Que aqueles que sofreram injustiça não repitam as injustiças. Que este ciclo termine aqui, Pai. E que a exclusão pare nesta geração e que o amor volte a circular livremente. E se ainda houver lágrimas guardadas, que elas sejam liberadas. Se houver ressentimentos, que eles sejam entregues. Se houver raiva, que ela seja transformada. Senhor, eu abençoo cada pessoa que está orando comigo agora. Declaro sobre elas: você pertence, você tem lugar, você não está esquecida, você não foi criada por acaso.
que sintam esse pertencimento na alma, que sintam aceitação interna, que sintam segurança para existir como realmente são. E que assim como José possam um dia olhar para trás e dizer: Deus transformou em bem aquilo que parecia mal, que parecia rejeição. Pai, reintegra, restaura, reorganiza, alinha. Que o amor volte a fluir no sistema, que cada um ocupe o seu lugar, que ninguém mais precise ser excluído para que o sistema se equilibre. E que essa pessoa agora possa respirar fundo e declarar: eu pertenço, eu tenho lugar. Eu aceito o meu lugar com respeito. Eu permito que o amor volte a fluir em teu nome. Nós decretamos essa cura. Amém. Se você ouviu essa oração e essa oração tocou seu coração, partilha, se inscreva aqui no canal e sinta reverberar na sua vida essas bênçãos.